preparando aqui para ir para o trabalho e mais uma vez estou eu aqui dirigindo e aproveitando esse momento para poder gravar as minhas impressões, né, os meus pensamentos. Mas eu não quero falar nada de forma muito aleatória, porque eu saí de casa pensando numa coisa que, francamente, tem sido muito desafiador para mim. Muito mesmo. Tem sido, assim, um dos maiores desafios que eu tenho enfrentado nos últimos tempos, que é lidar com a questão emocional, é lidar com a questão da minha mente, da cabeça. Anteontem eu consegui comprar meu remédio, dura 90 dias, e eu acho que aos poucos eu vou falar com mais frequência aqui no canal, aqui nesse perfil, sobre alteração de humor, que é diferente de bipolaridade, e as diferenças que isso traz, né, que essa pesquisa faz. Eu preciso muito falar disso porque nós estamos vivendo um tempo de muita loucura. Loucura mesmo, essa é a palavra, não tem outro nome para isso. As pessoas estão completamente perdidas, completamente distorcidas, né, e angustiadas. E a Bíblia vai falar para a gente que as pessoas muitas vezes estão aflitas e perdidas como ovelhas sem pastor. Eu não quero transformar esse vídeo aqui numa pregação nem nada, mas está dentro dos valores e princípios que eu sigo, que eu creio, que eu professo. Então, é óbvio que vai ter aí uma pitada de evangelho, sim, vai ter a presença de Deus, e se é isso que você procura, seja muito bem-vindo. Esse é o Bença Pai, o podcast do Paterna Idade. Pessoal, é o seguinte, eu tomo um remédio, né, um ansiolítico, eu tomo um lisdexanfetamina e tomo pregabalina. Já tomei muitos outros remédios, já tomei remédio de todo jeito que você imaginar. Já tomei Ritalina, já tomei esses remédios todos aí. Só nunca tomei o Atenta e um outro aí, mas a maioria eu já tomei quase todos. Eu demorei muitos anos para poder começar a me interessar, a me entender. A entender como que meu cérebro funciona, como que o meu comportamento ele se dá. As relações, as amizades, os trabalhos, a vida orgânica e ordinária acontecendo, você meio que liga o botão do automático e não se preocupa muito com essas questões emocionais. Porque, para nós homens especialmente, a gente tem a missão de prover, de proteger, de cuidar. E a gente foca muito nessas obrigações, nesses papéis, e acaba não prestando atenção na máquina, né? Muitos homens gordos, obesos, eu posso falar isso também dessa mesma maneira, porque eu já fui gordo, obeso, me sentia imprestável, me sentia incapaz, me sentia realmente inútil. Eu não cuidei da máquina, comia compulsivamente, comia desesperadamente para eliminar uma dor que eu nem sabia dar nome para ela. E depois de terapia, depois de exames, depois de muita luta, eu me rendi a tomar remédio, porque eu era extremamente preconceituoso contra tomar remédio. Não concordava, né, em tomar remédio. Mas uma vez um cara me deu uma explicação que eu gostei demais. E ele nem é médico, nem é nada, mas ele me deu a melhor explicação que alguém podia me dar. Ele falou o seguinte: Wesley, imagina alguém que não tem uma perna. E ele tem a possibilidade de ter uma prótese, uma perna mecânica, que vai ajudar ele, possibilitar ele ficar de pé, ficar estável, caminhar, de repente até correr. Imagina, dirigir normalmente. Imagina,
Você acha que esse cara, tendo essa possibilidade, ele não usaria essa prótese? Muito bem. Um dente quebrou o dente. Você não tem mais jeito, perdeu o dente, a raiz foi embora. Aí o dentista, o protético lá, ele vai te dar uma solução. Ele vai reconstruir um dente para você, colocar um pino lá no osso e você vai viver uma vida normal, vai poder mastigar bem. Ele tendo a possibilidade de usar essa prótese na boca, ele não vai usar? Vai, ele vai usar. Cara, imagina que seu corpo, o diabético, por exemplo, que na obesidade eu tive diabetes também, por conta da obesidade. Imagina que o diabético, ele tem algum distúrbio ali na insulina e ele pode tomar um remédio que vai equilibrar isso e vai permitir que ele tenha uma vida boa, controlada. É um remédio que ele vai ter que tomar para sempre, mas existe o remédio e ele vai ter uma vida, né, com dignidade. A pessoa também, sei lá, gente, em qualquer outro exemplo, a pessoa tem uma pressão alta, a pessoa tem alguma coisa, existe o remédio para ele tomar, por que não tomar? As questões cerebrais também são da mesma maneira. E ele me trouxe esse pensamento, sabe? E eu comecei a me render a isso. Falei, cara, eu concordo com essa ideia. Porque se o meu cérebro não faz conexões, os neurotransmissores não trabalham, o córtex pré-frontal não trabalha corretamente por uma deficiência orgânica, provocada ou não, ou de nascença, não sei. Mas se o meu cérebro não produz, se existe o remédio e o tratamento, por que eu não vou me render a isso? Para que eu tenha uma vida normal, cara. Algumas reações impulsivas, compulsivas, exageradas que eu tive na vida era porque eu não estava medicado. Eu nem sabia que eu era doente, para te falar a verdade. Eu era extremamente preconceituoso com coisas de cabeça. Ir no psiquiatra, para mim, é coisa de maluco mesmo. Eu não tenho a menor condição de ir no psiquiatra, gente. Eu não sou doido. Sempre falei assim, dessa forma, entendeu? Então, eu não vou conseguir esgotar esse assunto aqui, porque, sinceramente, eu acho que é um assunto inesgotável. Inesgotável. O assunto da saúde mental, especialmente nós homens, é inesgotável. Eu falo nós homens, gente, claro, mas as mulheres também, as mães, elas sofrem assim desafios absurdos. As mulheres, né, elas têm um pensamento muito diferente do nosso, muitas vezes até muito mais sensato do que o nosso, né? Porque elas estão enxergando coisas que a gente não está. Mas, ultimamente, tem crescido muito os casos de mulheres descompensadas também, que não estão dando conta mais de criar os filhos, não estão dando conta mais de trabalhar. A saúde mental das mulheres, assim, tem sido algo preocupante. As empresas têm adotado crivos diferentes, né? Eu tenho feito um treinamento na área da capelania empresarial e dentro dessa perspectiva empresarial, corporativa, eu tenho percebido que os estudos têm apontado para uma pandemia de crise emocional nas mulheres no mundo corporativo. É claro que para chegar a afetar as mulheres já afetou todo o ecossistema. As mulheres, de alguma maneira, ditam a temperatura emocional de uma sociedade. O homem, ele dita a temperatura executiva da sociedade. Os dois caminhando juntos de forma saudável dá muito certo. Porém, a gente tem sofrido um desequilíbrio muito grande, muito forte, né? O que eu quero dizer com tudo isso, gente, é que você, homem, eu já falei outras vezes aqui, cara, elimina esse preconceito aí. Eu sei que é caro, mas o tratamento psiquiátrico, ele é para evitar que você enlouqueça. Não é tratamento para maluco.
É para evitar que você chegue num burnout, que você funde um motor aí, que você estoure de uma vez, entendeu? Tem homens que são verdadeiros barris de pólvora. Tem homens prontos para explodir a qualquer momento. Vai esperar chegar nesse ponto? Vai esperar chegar dessa maneira? Eu recomendo de coração que você procure ajuda. Agora, os pais, por que isso afeta a paternidade em si? Porque eu perco o senso de noção de como criar e educar meu filho. Como dar destino para alguém, sendo que nem eu sei o destino que eu tenho que seguir. Eu estou tão perdido, como que eu vou guiar o meu filho, conduzir ele dentro da minha memória, que eu sei que existe ali um caminho, que existe ali um ensinamento, eu sei o valor, a regra, né? Eu sei disso, eu sei que existe. Mas lá no fundo mesmo eu estou tão perdido que qualquer ensinamento que eu transmitir vai ser contaminado com as minhas dores. E eu vou, de alguma maneira, passar isso para a próxima geração? Não vou. Mas um remédio poderia me ajudar a consertar aquilo que está faltando em mim. Eu não estou fazendo apologia a tomar remédio. Na verdade, ele é bom, mas ele tem os efeitos também colaterais. Mas tem muito mais benefício do que os efeitos ruins. E não deu certo com um, tenta com outro. Associa a exercícios, exercício físico, associa a terapias. Muda a alimentação. Às vezes o que você está comendo está te inflamando. Come muito trigo, muito pão, muita coisa, muito glúten. De repente está inflamando o seu organismo. E aí você não está conseguindo raciocinar direito, pensar melhor. Pensa nisso, cara. Pensa nisso, mulher. Pensa. Se renda. Para de preconceito. Isso não é coisa de maluco, não. É coisa para você não ficar maluco. É exatamente o contrário. É para você não pirar. Eu tomei a segunda medicação hoje pela manhã, que o médico passou para eu tomar, que é essa pregabalina. Ele até falou, vai te dar um barato assim, uma sensação, parece que você tomou umas 2, 3 cervejas, você vai ficar relaxado. E de fato eu estou muito bem, estou muito estável, e eu fiquei aí uns 40 dias, quase 2 meses, sem tomar remédio, porque de fato é muito caro, mas eu consegui mandar manipular dessa vez. Muito caro, mas R$1.100 por 2 remédios, né? Então é muita coisa, é muito caro realmente. Graças ao bom Deus, pelo cuidado e misericórdia de Deus, eu pude adquirir esse remédio. É uma luta por todos os lados. Não estou falando aqui, eu não quero trazer nunca aqui para esse canal, para o meu perfil, para a produção de conteúdo, uma vida perfeita, uma vida muito boa, que tudo dá certo, faz isso que dá certo. Você vai fazer, irmão, vai dar ruim, vai dar errado, você vai sentir uma dor de cabeça, você vai adaptar com remédio, vai demorar. Mas quando o clique acontecer, sua vida vai mudar, cara. Você vai colocar um óculos da lucidez. Você vai olhar as coisas e falar, é isso. Só de calar as vozes da sua mente, que é o que aconteceu comigo hoje de manhã. Eu tomei o remédio, deu 20 minutos. Parece que deu um silêncio assim na minha mente. Meu Deus do céu, que coisa boa. Há muito tempo eu não sentia isso. Sabe quando você tá eu fui no show do Rodrigo Teaser semana passada. O cover do Michael Jackson. Cara, que show espetacular. Que show bom. Que cara magnífico. Que artista impressionante. O Michael Jackson era demais, mas o Rodrigo Teaser é muito bom, cara. Ele não tenta ser o Michael Jackson, né? Ele é um personagem ali imitando o cara e um tributo ao cara. E o som, a estrutura do teatro, maravilhoso, maravilhoso. Uma batida boa, um som perfeito, mas extremamente alto, porque não faz sentido você ouvir uma música como essa, com tantas batidas, em volume moderado. A gente quer ouvir a batida mesmo, alta, né?
Eu saí surdo de lá, saí assim. O que eu quero explicar com isso? Sabe aquela sensação de quando você sai de um show, ou quando você tira um fone de ouvido bem alto, assim, que você está saindo na porta, tem aquele silêncio lá de fora, chega a dar aquela paz, né? Aquela tranquilidade. É isso que a gente sente quando toma o remédio, quando o efeito começa. Muito bom. É muito bom porque são muitas vozes gritando no nosso ouvido. E a gente não sabe ter clareza. A gente não tem clareza por motivos óbvios, né? Então, pessoal, é o seguinte, se renda. Se você precisa de ajuda, mais uma vez eu ofereço minha ajuda aqui, escreve nos comentários aí, vamos conversar. Eu indico para você uma clínica a custo baixo, custo popular, que você vai conseguir a receita, um diagnóstico honesto, e aí você vai adquirir esse remédio, ou qualquer outro remédio, ou não precisa de remédio, às vezes é só um ajuste, é só uma conversa, só um diálogo vai trazer para você a realidade do que você precisa, tá bom? Então, que Deus abençoe você, bença Pai. Mais uma vez, esse foi o Bença Pai, o podcast do Paterna-idade. E você é sempre muito bem-vindo aqui para a gente poder bater um papo. Escreve nos comentários aí, saúde mental, e eu vou saber que você chegou até o final, tá bom? Deus abençoe e até um próximo vídeo. Bença Pai.